Graças a Deus, mais uma oportunidade para que estarmos presentes. É isso. Estão todos ouvindo aí? O som tá bom? Beleza. Antes de eu me levantar, o colega já me mostrou que só falta 5 minutos para me falar aqui. Vai ter tolerância, pode. Usurparam o meu tempo aqui da palestra. Vai ter tolerância, pode passar. É brincadeira. É que esse povo fica cantando achando que vai pro céu, tá entendendo? Ai, não vamos perder não a música, vamos cantar que a gente vai pro céu. É brincadeira, pessoal. A gente sabe que a música, ela harmoniza a mente da gente, né? A gente vê pessoas chegando aí tristes, outros assim, bem sisudas, né? Com seus problemas, assim, puxa vida, como é que vai ser? O que será que eu vou encontrar hoje aqui de bom para mim, que vai melhorar a minha situação? Porque a gente vem aqui em busca de um consolo, né? A doutrina espírita, porque por si só já é um consolador prometido, não é isso? Então, o que seria do espiritismo se não fosse, falando de casa espírita, se não fossem essas músicas que harmonizam, né? Porque o espiritismo, ele prevaleceu aqui no Brasil, ele veio da França, era só estudo lá na França. Era só estudo, era só ciência pura. Não tinha esse negócio de musiquinha de cantoria, não. Aí, chegou aqui no Brasil, o pessoal com essa cultura católica, né? Evangélica, de músicas e tal, gostou, o espiritismo se adaptou com essas músicas e hoje as casas são cheias. Porque hoje se compreende que a música, segundo os espíritos, harmoniza a nós próprios, né? As pessoas. Não que ela mude a situação dos espíritos que estão aqui presentes, mas ela harmoniza a gente para poder ficar mais receptivo à boa influência dos espíritos, não é isso? Graças a Deus que a gente hoje aprendeu isso. Pessoal, o assunto de hoje do Livro dos Médiuns é sobre os sistemas. É um capítulo que tem no Livro dos Médiuns, da primeira parte do Livro dos Médiuns. Quem estuda vai se situar, capítulo 4, que fala dos sistemas. Esses sistemas, eles são muitos, são na faixa de uns 10 ou 12, eu não me lembro aqui ao todo decorado. Mas o que são sistemas? Ele inicia dizendo assim: quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, né, na época de Kardec, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nos últimos tempos, porque os fenômenos espíritas, eles existem desde que o homem é homem. Desde o primeiro homem que morreu na Terra, começou a aparecer as comunicações. Porque, já que a vida não cessa após a morte do corpo físico, é lógico que nós, como espíritos, ainda imperfeitos, portanto ligados ao planeta e acostumados com aquela vida que tínhamos, a gente continua do mesmo jeito. Newton Souza está cansado de falar aqui que os espíritos, quando desencarnam, que nós, quando desencarnamos, a gente continua frequentando a nossa casa nos primeiros meses. A gente continua frequentando a nossa casa, assiste televisão perto da esposa, senta no sofá, não é isso? Só se chateia porque ninguém está me vendo ali e eu falo e ninguém me responde. Mas ele continua com aquela mesma a rotina que ele possuía. Então, desde o início dos tempos, os espíritos se comunicam. Só que naquela época não se sabia o que era aquilo. Havia os médios, as pitonisas, os oráculos, que eram aqueles antigos médios, e muitos que eram considerados bruxas e eram queimados nas fogueiras e tal. A própria Joana d'Arc, que foi um espírito que teve uma missão muito bonita, que era defender a França, né, e salvar a França do domínio da Inglaterra. Ela era uma médium perfeita. Ela tinha várias mediunidades, né? Ela via os espíritos, ela era guiada pelos espíritos. E ela morreu exatamente porque os soldados disseram assim: ou você renuncia às suas visões, ou você vai morrer. Ela disse: eu não posso renunciar às minhas visões. E aí ela foi queimada. É isso? Mas dizem que quando ela foi queimada, o seu espírito se desprendeu antes de começar as chamas. Ele já estava assistindo, como se não fosse nem com ele, o espírito dela, né? Interessante isso daí, dada a sua evolução. A mesma coisa com Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, quando terminou aquela missão dele, que ele foi condenado a ser degolado, que o soldado levantou a espada para bater no pescoço dele, o soldado se tremeu todinho, dado a diferença da evolução do soldado para aquele espírito ali, que
que naquela época era o Paulo de Tarso. E o soldado não teve condição de baixar a espada. Aí o Paulo de Tarso assim, meu irmão, o Paulo de Tarso deu um passe no soldado, para poder o soldado bater na cabeça no pescoço dele. Paulo de Tarso assim, meu irmão, cumpra a sua tarefa, cumpra a sua missão, que a minha eu já cumpri. Aí foi que o soldado teve coragem e degolou o Paulo de Tarso. Mas o espírito dele já estava bem distante, assistindo, dada a sua evolução, pessoal. Entendeu? Então, os sistemas nada mais são do que a consequência daquilo que as pessoas viam nos fenômenos. Por exemplo, quando a doutrina espírita surgiu na França, surgiram os médiuns de vários locais da França. Então, era difícil a família como hoje, é difícil a família que não tenha médium, né? Não é assim? Alguém aqui pode abrir a boca e dizer, na minha família não tem médium. Não existe isso. Tem sempre uns perturbadinhos que aquele ali é médium. Porque o médium que não é perturbado não é médium. Não existe médium normal não, isso aí não existe não. Estou mentindo? Ou não? Pois é, então toda família tem seu médium, ou mais de um. Então cada um começou a analisar aqueles fenômenos, aquelas comunicações, e eram diversos tipos de fenômenos, de uma maneira. E aí surgiram os sistemas. Cada um criou um sistema diferente do outro, né? E dado certas estabilidades, exatamente. Então, olha, criou-se, eu vou só dizer que mais ou menos, teve um sistema do charlatanismo, que foi, como em tudo que existe no mundo, existe sempre o charlatanismo no meio, não é isso? A explorar o dinheiro, né? Então, os charlatões, se dizendo espíritos que eram capazes de formar certos fenômenos, eles cobravam para fazer aquilo. Alguém, vendo aquilo ali, disse, não, aí, não diz que o espiritismo é mentira? É charlatanismo. Ele achou que porque tinha um charlatão, ou dois, ou três, o espiritismo todinho não fazia parte, nada mais nada menos do que um grupo de charlatães. Então era o sistema do charlatanismo que Kardec precisou estudar para refutar aquela ideia. Kardec teve que, olha, além do trabalho que Kardec tinha para fazer essa codificação das informações, da universalização, das mensagens que vinham dos espíritos, ele precisava também refutar essas ideias errôneas que vinham do homem, não eram dos espíritos. Olha aí, sistema da loucura. Esses sistemas, pessoal, tudo sistemas humanos, não eram dos espíritos. Entendeu? Então, criaram o sistema da loucura, para tentar explicar as comunicações, né? Sistema da alucinação, né? Que todo médium era alucinado. Sistema do músculo estalante, até o Carlos Simeão outro dia falou aqui do músculo estalante, que o médico disse, não, é o músculo, a tíbia, não sei o que lá, disse lá o nome do músculo da perna que se comunicava. O espírito respondia pergunta pela perna respondendo, olha. Perônio, né? Quer dizer, muito mais impossível disso ser verdade do que você admitir que o espírito vem e conversa conosco, né? Criou-se o sistema também das causas físicas. Eu estou dizendo aqui por cima, pessoal. O sistema do reflexo. Tudo é um sistema que Kardec tinha que rebater. Sistema da alma coletiva, e por aí vai. E por último, hoje nós vamos estudar um sistema também aqui, que é o sistema da alma material. Então, que é o sistema da alma material? Da impressão que a gente vai falar sobre materialismo, né? Que a alma, agora a partir desse sistema, ela é matéria. E não é bem por aí, né? Então, o sistema da alma material não é nada mais, nada menos, porque nós sabemos, pessoal, não vou nem ler aqui, porque é melhor a gente dialogar aqui e bater papo com vocês. O sistema da alma material, nós sabemos que nós aqui, o corpinho físico, esse garoto bonito aqui, ó, é constituído de quê? Corpo material, né? Corpo de carne e osso. De espírito, que sou eu que estou falando, eu sou o espírito, eu não sou o corpo não. O corpo é só um instrumento, é só um veículo. E de perispírito, que é um corpo semimaterial. É um corpo fluídico que une o espírito, o meu espírito, a este corpo. Então, corpo, espírito e perispírito. Essa tríade. Quando este corpo
papoca, com linha, carretel e tudo, quer dizer, quando ele morre, no dizer da gíria, né? Quando o corpo deixa de existir fisicamente, o espírito, olha pessoal, não é o espírito que sai e o corpo morre não, viu? Vamos pensar assim, não, eu estou com medo de dormir, pode ser que o meu espírito sai. Não é assim. O espírito só se desprende do corpo quando esse corpo não tem mais condições saudáveis, orgânicas, de vida, para que o espírito possa subsistir ainda atuando sobre ele. Então, quando o corpo, através das doenças, para de funcionar, é que o espírito o abandona. E ele, quem é que vai com ele? O perispírito, que não o deixa jamais, não o abandona. O perispírito não abandona o corpo. Os espíritos, bom, vamos deixar para lá essa explicação que eu ia dar agora. Vamos fazer essa outra aqui. Então, o sistema da alma material não é nada mais nada menos do que a explicação de alguns homens que analisaram na época a doutrina, do modo como eles viam, e eles diziam que o espírito e a alma é uma coisa só. Ele dizia que o espírito, ou a alma, e o perispírito, aliás, é uma coisa só. Ou seja, nós sabemos que o perispírito, ele é matéria, mas é uma matéria quintessenciada. O nosso perispírito é uma matéria quintessenciada, muito fluídica. E nós somos a alma, ou seja, o pensamento. O pensamento é a alma, é o espírito. E pessoal, quando a gente diz que viu um espírito ali, eu vi um espírito passando aqui. Você não viu nenhum espírito passando, não. Você viu o perispírito. O espírito, ele não se apresenta, porque ele não tem, Kardec diz, como é que você pode dizer como é o aspecto do espírito? Ele diz assim, pode ser uma chama ou uma centelha. Ele não tem fisicamente falando, ele não tem uma aparência. Ele pode ter uma aparência de chama ou de centelha. Mas como ele tem o seu perispírito sempre, então ele aparenta ser aquela pessoa que habitou ultimamente aquele planeta, o nosso planeta, por exemplo. Se a gente aqui evocar o espírito aqui de um parente nosso, ele vai aparecer aqui da mesma forma como ele, do corpo dele anterior, com algum defeito, se ele possui um defeito, uma legião, ele vem aleijado, somente para demonstrar para nós que é ele, não é que ele é aleijado lá, porque isso não existe. Entendeu? Então, a alma material é essa ideia de que o espírito, ele é a mesma coisa do perispírito. E Kardec disse assim, olha, do ponto de vista moral, isso aí até que não tinha nenhum problema, não teria nenhum problema essa ideia de que o perispírito e a alma é a mesma coisa. Por quê? Eles diziam que a alma evoluiria igual com o perispírito, né? E o importante da doutrina espírita é o ensinamento moral. De qualquer maneira, a gente evoluiria também. Então não tem, até então, nenhum problema. Porém, Kardec, ele analisa essa situação, dizendo que do ponto de vista científico, ele implica do ponto de vista das bases doutrinárias. Certo aqui, pessoal, ali vocês nem podem pagar. Do ponto de vista da fundamentação, é importante você saber que o perispírito é diferente da alma, ele não é a mesma coisa. Kardec diz que o perispírito não foi a concepção dele, ele não criou o perispírito para analisar e para explicar certos fenômenos. Ele disse que o perispírito foi uma orientação dos espíritos superiores, né? Os espíritos, e todos foram unânimes em afirmar que existia o perispírito, para que o espírito pudesse se comunicar conosco. Então, para que o espírito possa se comunicar conosco, ele precisa do perispírito. Ele não se comunica, ele é espírito sozinho. Então, aí o perispírito, ele, nesse momento aí, quando ele se apresenta para alguém, ele se apresenta com o perispírito. Quando o espírito evolui, quando o espírito então começou a ver as comunicações tangíveis, é isso que eu queria chegar aqui. Nas comunicações tangíveis, o que é comunicação tangível? Quem é que pode me dizer aí? Que é a comunicação tangível? O espírito se materializa, muito bem.
Quando o espírito se materializa, quem é que se materializa? É o espírito ou é o perispírito? É o perispírito. Depois que termina a comunicação, depois que passa aquela comunicação, o que é que ocorre ali? O espírito desaparece. Ou seja, o perispírito desaparece. Se ali, naquele momento, fosse o espírito junto com o perispírito, o que é que aconteceria? Ele se desagregaria. Espírito não pode se desagregar. Ele perderia a sua essência. Espírito é o próprio pensamento. O espírito ele jamais se desagrega. Se o espírito se desagregasse, como numa comunicação física, onde eu posso pegar no espírito, eu pego do perispírito aqui, aperto a mão, tudo isso ocorre na manifestação física. Se naquele momento que o espírito desaparecesse, ali também o espírito estivesse junto com o perispírito, ele desagregaria. O perispírito pode se desagregar. O perispírito, ele nos segue nos diversos planetas. Ele evolui de acordo com o espírito. Quando eu preciso encarnar no mundo mais imperfeito que nem a Terra, eu adquiro um perispírito para mim. Quando eu vou para um planeta melhor, esse perispírito ele é mudado por conta daquele mundo que é melhor. Então ele vai se tornar um perispírito mais rarefeito. À medida que eu evoluo, ele vai ficando mais rarefeito. Então, o meu espírito só muda moralmente. Veja bem, o espírito só muda moralmente. Ele não muda que nem o perispírito. O perispírito ele se desagrega, ele sofre diversas mudanças. O espírito nunca. Se fosse assim, pessoal, o espírito, existe uma lei que diz que o espírito, ele não retrograda. Não retrogradação do espírito. Ou seja, o espírito nunca se atrasa. Ele nunca regride na sua evolução. Se o espírito se desagregasse, se perdia as memórias dele, se perdia a lembrança das vidas passadas, se perdia tudo, entendeu? Então por isso que o sistema material não tem sentido por isso. É um pouquinho complicado a gente explicar isso, que vocês até entenderem isso quando está estudando. Mas é exatamente isso. O espírito ele não pode regredir, porque a lei de Deus é a lei do progresso. Ah, Joãozinho, mas aí teve muita gente ruim que regrediu. Muita gente que matou. Hitler, por exemplo, que assassinou muita gente. Será que ele não regrediu? Não, ele não regrediu. O espírito ele estaciona na sua evolução, ele estaciona. E naquele estacionamento ele pode fazer o que ele quer, porque ele assumiu mais débitos. Era aí que eu ia chegar. Ele assumiu mais débitos perante a lei, os quais ele vai resgatar de um por um. Ele vai resgatar pelo amor, através dos esforços dele. Mas ele não evoluiu, ele não caiu na sua evolução, não. Ele permaneceu estacionário. Assim somos todos nós. Quando a gente comete os nossos erros, não é que eu não tenho mais jeito, eu vou entortar a cabeça mesmo, que eu não tenho mais jeito, não é tem que dizer isso? Não, você tem jeito sim, você está uma opção sua. Você não vai regredir por causa disso, não. Você só vai se endividar, meu amigo. O problema é seu. Você que sabe o sapato que aperta, né? Então, conheci um amigo que ele chegou para mim num certo carnaval aí, bem das antigas. Eu sabia que ele era espírita. E ele no começo foi um dos que me incentivou a ir para o espiritismo. E eu lamentei muito porque ele estava muito embriagado num clube. E ele dizendo que tinha abandonado o espiritismo, que ele agora... E quando ele me viu, ele ficou com muita vergonha. Ele disse assim: João Filho, agora eu disse: não, meu irmão, você não regrediu, não. Você não regrediu, não. Isso é uma opção sua. Na hora que você sentir a vontade de voltar, você vai voltar. Somente quem já conhece, né? Então, meus irmãos. Oi? Ele reincidiu, exatamente, em erros do passado. Porque assim, o criminoso e o ladrão, o assassino e o ladrão, o assassino e o ladrão, ele resgata, se ele for pego pelos braços da lei terrena, ele vai resgatar as consequências dos seus crimes. Ele chegando na vida espiritual, ele vai continuar aquele resgate, dependendo dos cobradores que estão do outro lado, né, a quem ele matou e a quem ele lesou, vão cobrar ele ainda. Aí ele passa um período no plano espiritual, se refazendo, se preparando para voltar, porque ele sabe que precisa voltar. Aí ele se prepara e ele pede a assistência dos amigos espirituais, ele aumenta a fé em Deus, que ele havia abandonado aqui na terra naquele momento, quando ele cometia os crimes dele, e de repente ele se fortalece: não, agora eu quero voltar.
E ele promete agora não vir mais como assassino. Isso aí está lá na Gênesis, viu, pessoal? Não, está no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Aí ele não vem mais como assassino, mas ele ainda vai roubar. Porque ele prometeu que isso superar, ele vai ter vontade, ele vai ser provocado numa briga, numa confusão para cometer um assassinato, coisa que ele fazia. Mas como se ele ficar firme naquela promessa dele, e quando a gente dorme, a gente se comunica com os amigos espirituais que nos lembram, né? Senão a gente não aguentava aqui a vida. Os amigos espirituais, na hora que a gente dorme, eles dizem, olha, presta atenção, tu está passando isso, por isso, por isso. Tu aguenta, tu é forte. E aí a gente volta. Aí na outra vida, ele já vai vir agora para não roubar mais também. Aí quando ele se torna uma pessoa boa, um homem considerado, digamos assim, um exemplo, né? Não rouba, não mata, não rouba, e é um bom cidadão. Às vezes um camarada desse, ele tem uma morte violenta. Aí quem conhece esse, vixe, fulano era uma pessoa tão boa e teve uma morte violenta. Por que será que isso aconteceu? É porque ele, como espírito, pediu isso. Olha, eu vou citar aqui um negócio aqui, que eu já falei isso aqui antes, vou citar de novo. Muita gente aqui tem medo. Quem disser que não tem, levante a mão. De ser enterrado vivo. Quem é que não tem aí? Levanta a mão. Quem não tem medo de ser enterrado vivo? Esse cabo corajoso. Mas quem tem medo de ser enterrado vivo, levanta aí a mão. Olha, pessoal, lá na minha cidade de Maranguape, teve uma senhora que ela sofria de um problema chamado catalepsia, letargia, né? Ela tinha uma doença, ela tinha doença que ela dava uns ataques e começava a surgir até placas de decomposição no corpo dela. Ela ficava bem mesmo parecendo com a morte, e a respiração dela naquele tempo, a medicina não tinha muito avanço, nem detectava a respiração dela. E aí um dia ela estava na igreja já, para receber a extremoção, aquela história da igreja, não sei o que lá, corpo presente, missa de corpo presente, todo mundo acompanhando. E ela contou depois para nós que ela ouvia as pessoas falando, e ela dizia assim, eu não morri, pessoal, pelo amor de Deus, não me interne não morri. E ela pediu a Deus tanto, que aí teve hora que ela abriu o olho assim no caixão, e o povo viu. E ela fechou de novo, aí a pessoa, não, abriu o olho, todo mundo ficou firmado ali olhando. Daqui a pouco ela abriu de novo, correu todo dia, só ficou pago. Então foi mesmo, porque tá igual altar assim com medo, o pessoal conta. Ela abriu os olhos, correu todo mundo. Como é que o defunto fica vivo de novo? Aí foi que a família explicou que ela tinha esse problema, tal e tal e tal. Aí disse que da segunda vez que aconteceu isso, foi lá em cima do sobrado onde ela morava. Disse que era negada caindo de escada abaixo lá, correndo com medo. O pessoal conta isso, pessoal, mas não sei se é verdade não, mas disse que causou um certo tumulto quando ela ficou viva novamente no caixão. Mas olha, vou explicar aqui para vocês. Tem histórias, teve até um ator, né? Um ator brasileiro, Sérgio Cardoso, que foram abrir o caixão dele, ele estava revirado, não é isso? Tudo indica que ele foi enterrado vivo. Mas esse medo, pessoal, hoje vocês vão sair daqui desassombrados. Vocês vão sair desassombrados. Porque isso não é para qualquer um, não é para qualquer um não, viu? Não é qualquer um, isso não dá de qualquer um não, viu? Isso aí, pessoal, é para aquele espírito corajoso, que sabendo que cometeu um crime muito hediondo, digamos assim, às suas vistas, ele sabe que vai ter várias encarnações de sofrimento, e aí ele pega a Deus, e ele se prepara psicologicamente, né, como espírito, se prepara mesmo para valer, e pede a Deus para ter uma morte dessa forma, ser enterrado vivo. Vou contar aqui a história. Um camarada, ele era um bom cidadão, um comerciante, todo mundo gostava dele lá na França, numa cidade da França. E ele, depois que morreu, esqueceram de um objeto, foram lá no caixão. Isso aí está no livro Céu e Inferno, viu, pessoal? E ele estava emborcado, com os 4 dedos na mão, comido. Ele acordou no caixão, com fome, com meus 4 dedos da mão, naquele desespero. E aí Kardec, então, chama o espírito dele para explicar isso. Mas, meu irmão, nós sabíamos que você era uma boa pessoa. O que lhe levou a ter um desencarne tão duro assim? Ele disse, eu pedi. Porque na minha vida anterior, eu tinha uma mulher que falava muito. Eu não aguentei, todo dia eu
o moído dela, nos meus ouvidos. Um dia eu peguei ela e emparedei. Na casinha do cachorro, acimentou a mulher. Mas graça não. Ele matou a mulher por os motivos dele. Eu estou falando que era o moído dela, mas devia ser também, né? Ele não aguentou, cometeu esse grande crime com ela. Ele se sentiu tão com nojo dele, como espírito, quando ele chega do outro lado da vida, ele se sente tão, sabe? Como é que eu fui capaz de fazer isso? E outra, ela quem recebeu ele do outro lado. Meu amor, seja bem-vindo de volta. Olha aí, ela era uma alma boa. E depois desse resgate, que ele pediu bater, para ser enterrado vivo, que foi uma fortaleza dele, ele disse assim, não, eu ia passar de 4 a 5 encarnações para resgatar esse erro meu. Aí eu pedi a Deus, ele conta para Kardec, essa oportunidade, e Deus permitiu. Porque sem esse tipo de sofrimento, ele não se sentiria, chama-se o sofrimento sine qua non, sem o qual não pode ser do outro rei, tem que ser daquele rei que o Espírito pede. Por isso que a gente vê pessoas sofrendo de forma muito amarga, e a gente não entende, mas Deus não está sendo justo aqui não, está sendo justo. É a oportunidade que ele está dando para aquela pessoa ali, que aquele sofrimento seja grande, porque ele que pediu assim, embora nós temos a obrigação de auxiliar essas pessoas, faz parte da nossa sociedade, né? Ajudar as pessoas, ter comiseração e auxiliar. Mas existem essas provas. Então nós que somos aqui, a maioria covarde, que nem eu, tipo mim, eu lá pedi para ser enterrado vivo, é doido. Pedi não. Eu prefiro reencarnar 4, 5, 6 vezes do que pagar devagarzinho e parcelas módicas do crediário, não é não? Então, pessoal, o espírito Lacordaire, deixa eu ver aqui, o Lamennais, o espírito Lamennais, no finalzinho, sobre essa situação da alma material, ele diz assim, ó, o que uns chamam de perispírito não é senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Envoltório material fluídico. No livro O que é Espiritismo, Kardec diz que o perispírito não passa de um aglomerado de fluidos em volta do espírito. Muita gente costuma atribuir, colocar memória no perispírito. Isso não existe. O perispírito, ele é um corpo sensorial do espírito. À medida que ele evolui, mais ele se torna mais especial, ele se torna como se fosse uma extensão da capacidade do espírito de ver, de enxergar. Ele enxerga por um todo, ele enxerga pela ponta do dedo, ele sente, entendeu? Não pelos órgãos, como nós, né? Por exemplo, a gente só enxerga pelos... Se eu tapar os olhos aqui, eu não vejo mais nada, né? Nós temos órgãos localizados. O perispírito não. É um corpo do espírito. E o espírito sendo ele todo esse sentimento, todo o espírito sendo ele, o ser psíquico em si, né? Kardec chama de... como é o nome que Kardec diz? Eu esqueci. Sensório comune. Kardec chama o espírito de sensório comune, ou seja, o próprio espírito. Então, o perispírito não é mais do que uma ferramenta que ele usa para se comunicar conosco através dos médios. E é por isso que existe infinidade de tipos de mediunidade. Infinidade de tipos de mediunidade. Ah, João Filho, por que eu sei, lá perto de casa tem um médium, mas eu estou doido para falar com um parente meu, porque eu vou procurar esse médico e ele não consegue receber, porque ele é um médium diferente, a mediunidade dele não recebe qualquer tipo de espírito. Não é assim, pessoal, não é porque é médium que recebe qualquer tipo de espírito, não. Para um médium ser assim, ele precisaria ser um médium flexível, no dizer de Kardec. Médium flexível é aquele que tem uma expansão muito grande do seu perispírito, e qualquer espírito pode se comunicar com ele. Kardec tinha médiums assim a seu trabalho, junto com o seu trabalho. Fazia parte da equipe dele quando ele foi fazer a codificação. Ele tinha médios formidáveis. Tinha o seu Arien. O seu Arien, ele via o mundo espiritual como nós estamos vendo aqui. Eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo. Ele via o mundo espiritual também, o seu Arien. Ele acompanhava a vida espiritual e Kardec ia para todo canto com ele, ia para os teatros, ele descrevia o que estava vendo nos teatros, ia para a rua, ele descrevia o que estava vendo na rua. Então eram médios especialíssimos, raros, que hoje nós não temos, né? E aquelas comunicações de efeito físico que ocorreram na época
muitas comunicações daquele tipo, era para chamar a atenção dos filósofos, dos médicos, das pessoas de ciência, para o fenômeno da doutrina, que surgia naquela época. Por isso que hoje não existe mais esse tipo de fenômeno. Outro dia eu estava numa reunião mediúnica ali na sala do Júlio, né, que eu trabalhava com o Julinho, e aí o Espírito se comunicou, através da nossa irmã, e um Espírito tão simpático, tão adorável, me deixou bem à vontade para conversar com ele, era Espírito de uma irmã. E aí eu sou muito curioso, eu gosto de fazer perguntas para os Espíritos. Muitos Espíritos me chamam de curioso. Você é muito curioso, né? Eu disse, sou. Aí eu perguntei para o Espírito assim, meu irmão, por que no tempo de Kardec, os Espíritos se comunicavam assim na reunião e a gente via, 5 minutos, ó pessoal, estamos expulsando. E a gente via os Espíritos e hoje em dia a gente não vê mais. Aí ela disse assim para mim, meu filho, você acha que se eu me fizesse presente aqui, ficava alguém aqui na reunião? Aí eu comecei a rir, ficava mesmo não. Corria tudinho. É claro que é uma brincadeira que ela disse, não, quer dizer que, porque nós não temos o hábito, porque não há mais essa necessidade. Naquele tempo era mais fácil. Kardec presenciou diversos tipos de comunicações de efeito físico e tal, mas hoje não necessita. Nós temos as comunicações inteligentes. As comunicações inteligentes é que são mais importantes para nós, né? Essas comunicações que o nosso irmão Newton Souza recebe, né? As cartas dos amigos espirituais, comunicações inteligentes. Então aquelas comunicações de batidas, de mesa, de fenômenos físicos, deixou de haver essa necessidade. Então, só para concluir aqui, toda comunicação mediúnica, segundo Kardec, ela não prescinde da mediunidade. Tem que haver médiuns ali presentes, ou no local, ou próximo àquele local, numa casa vizinha, mas que estejam por ali, para poder o fenômeno ocorrer, para que o Espírito possa vir e fazer aquele fenômeno, seja qual for ele, entendeu? Esse é um dos fundamentos de Kardec. E eu me lembro que outro dia, só para encerrar aqui, eu fui destacado para trabalhar 2 meses na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. A questão lá das drogas, né? Aquele negócio de roça de maconha. Toda semana eu estava lá queimando roça, não sei o quê. Um trabalho bem perigoso. E à noite eu ficava na casa de um amigo, que era morador de lá, e ele cedeu, porque ele estava de férias, cedeu para ficar mais outro colega lá. E o pessoal dizia que a casa era mal assombrada. Como é engraçado essa história aí. Eu, como espírita, bati logo nos peitos e disse, eu não tenho medo de espírito, né? Aí eu tô lá, uma certa noite, o meu amigo viajou para Juazeiro, eu fiquei sozinho, fui dormir só na casa lá. Eu fui deixar ele na rodoviária e voltei na viatura. Quando eu cheguei lá na casa, que eu tô bem me ajeitando para dormir, coloquei o colchão lá dormi no escritório, porque tinha um ar-condicionado, botei o colchão no escritório. Quando eu escuto as panelas, tudinho do lado da cozinha cair. Menina, era panela para todo lado. Eu disse, pronto, desmanchou a cozinha. Aí eu fui lá ver, né? Peguei minha arma, é claro, né? Fui ver. Aí se for um ladrão, eu resolvo. Agora se for espírito. Meu amigo, pois é, meu amigo não tinha nenhum nada no chão. Tudo limpinho, do jeito que ele tinha organizado. As panelas tudo guardadinhas nos armários. Fala, meu Deus do céu, e agora? O susto foi grande quando eu estou voltando, porque o colega lá, ele era dono de academia e ele vendia roupa de academia e ele tinha uns manequins, né? O quarto assim escuro, quando eu vou passando na porta tem um manequim assim olhando para mim, ai que susto! Eu não estou de sorte hoje. Ele disse, tá dizendo que eu tenho que dizer que eu sou policial, eu sou policial. E aí quando eu passei ele, não, mas aí isso é um manequim, né? Espírita não tem medo de espírito, né? Eu me deitei no colchão, apaguei a luz, me deitei, fiz minhas preces, me deitei, né? Daqui a pouco eu senti um negócio gelado aqui no meu pescoço. Eu digo, fala, meu Deus do céu. Mas eu sou corajoso, não tenho medo. Me levantei imediatamente. Rapaz, era um sapo que tinha entrado no meu quarto. Quando eu botei o colchão, o coitado ficou prensado. Aí ele tentando sair, procurando saída, começou a passar a mão no meu pescoço aqui. Eu disse, não, mulher não é, eu estou aqui só. Um sapo cururu. Bem geladinha a mãozinha dele. Se fosse outro, ia dizer que era espírito, né? Mas não, eu tinha que analisar. Era um sapo. Então, pessoal, com essa historinha que a gente encerra a nossa palestra de hoje, né? E fiquem todos com Deus.